Minha residência terminou de ver os pacientes pra gente discutir. Aí eu sentei aqui, adoro sentar aqui, ó. Não sei se dá pra ver as coisas lá. Mas aqui eu vejo a Paulista, vejo uma das partes principais de São Paulo. Adoro ficar aqui sentada. Pega um solzinho bom, se bem que hoje tá meio calor. A gente já passou da metade de O Sol é para Todos, né? O livro da Harper Lee. Tem aqui no canal uma playlist com um livro de introdutório, o vídeo da primeira meta, e a gente vai fazer em breve o vídeo da segunda. A primeira meta não, das 3 primeiras metas, porque a gente fez capítulo 1 ao 15, vai fazer 16 ao último. E aí, eu tava explicando no Instagram hoje porque esse livro foi banido de algumas escolas dos Estados Unidos, né? Um dos motivos é o uso de, que eles chamam de linguagem própria. E o outro motivo que é menos comentado, mas que também tem alguns que defendem o banimento por ele, é por não trazer é por trazer protagonismo branco para uma história racial. Porque o Atticus, ele é considerado um super-herói na história, né? E ele é mesmo, até a questão do óculos. Que eu falo que tem uma hora lá que ele precisa fazer uma de Superman e ele é meio Clark Kent, aí cai o óculos, aí ele vira Superman. Mas aí o que eu expliquei no vídeo foi o seguinte, lá no Insta. Esse é um livro escrito em 1960, ambientado em 1930. Muito do que está ali no livro foi vivência da própria autora, sabe? Tem partes ali que são autobiográficas. O sul do Alabama, a idade da nossa narradora. Então, muito tá ali. E o livro aconteceu 65 anos após a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, que foi uma guerra iniciada pelos 7 estados ali do sul dos Estados Unidos, né? Que eles viraram os confederados, indo contra um movimento pro-abolicionista que estava acontecendo no país, e eles consideravam que base da economia tinha que vir da escravidão. Então houve a Guerra Civil, que foi uma das guerras mais sangrentas dos Estados Unidos e que só terminou em 1865. Então a história se passa 65 anos após isso, em um local em que a geração que estava lá, ela viu a guerra ser perdida e ela viu o porquê que se iniciou a guerra. Os motivos estavam muito enraigados. Então a questão racial lá não é uma questão de caráter, um desvio de caráter, é cultural, e é a formação cultural e do imaginário daquela cidade ali. Infelizmente era assim, não dá pra negar isso, e era isso. Então, até por uma questão de verossimilhança, mesmo se hoje você fosse escrever um livro sobre aquela época, se fosse escrever um livro ambientado naquela época, usar os termos utilizados naquela época seria necessário. Não usar os termos é querer, ou banir esses termos, é querer apagar a dor de quem viveu aquilo ali. Então, não dá pra tirar isso. Uma outra questão é que, não comentei lá, esse livro foi ambientado 33 anos antes do discurso de Martin Luther King, I Have a Dream. Eu tenho um sonho. Foi ambientado 25 anos antes de Rosa Parks ter sido presa e ter virado uma heroína por ter se recusado a se levantar de um banco considerado que era de brancos de dentro de um ônibus, porque separava bancos de negros e brancos. Então, a gente está na época ainda essas figuras que começaram a trazer o protagonismo histórico do negro. O negro sendo o próprio construtor e o vitorioso e o principal de sua luta. Então não existe como colocar naquela época um advogado negro para defender ali aquela situação do livro, que é um negro sendo acusado de estuprar uma mulher branca e já previamente condenado, mesmo inocente, por causa de sua cor. Sua cor implicitava culpa. Então, é muito anacronismo, sabe? Esses banimentos. É muito... Eu não sei o que as pessoas pensam. De verdade, é um erro básico, sabe? É um erro muito básico de quem não sabe ler e que não tem conhecimento da história.
Claro que essa forma de bolo, de colocar o branco lá, defendendo negros, isso, um livro escrito hoje em dia, para hoje em dia, ia ficar enfadonho, não ia, sabe, fluir. A gente quer que os negros tenham voz e que só eles podem falar a experiência deles, né? A gente nunca vai saber. Então, sim, para um livro de hoje contemporâneo, acho que a gente ia dar preferência, a gente ia querer ouvir, ler um livro contado por um negro, da situação que ele passa hoje, e não um branco falando por um negro, né? Mas é isso. Gente, esses dias, Lucas, com o dentinho nascendo, tá muito difícil. Ele chora, ele reclama e todas as crianças ficam irritadas, né? Só que meu filho, não é só irritação, são crises convulsivas que ele faz. Então, ele tá aqui bem irritadinho, bem irritadinho. Aí a gente passou já pomadinha, nenê dente. Aí já passou gelinho, mordedorzinho, tudo, assim, sabe? Até de pirona. Teve que usar. Hoje eu consegui editar e subir o vlog. Então eu consegui atualizar o canal. Voltei a ler de novo O Sol é para Todos para pegar a meta da semana. Acredito que amanhã eu já termino a meta da semana. Para sábado poder passar o podcast pro pessoal. Eu faço um podcast bem resumão assim, mando pro pessoal. Nossa, gente, essa época agora a gente tá na parte do tribunal. Do julgamento. E, cara, que emoção. Que não dá vontade de parar. Eu tive que parar porque eu precisava ler outras coisas. Ainda tô maturando o Fausto na cabeça. Gente, meu Deus, como o Fausto tá maturando minha cabeça. Eu tô ainda estudando alguns materiais de apoio pós-Fausto, sabe? O negócio ainda tá fervilhando na minha cabeça. Várias coisas que eu não tinha pegado, assim, nesse material de apoio, eu fico assim... Aí eu volto pra ver no livro de novo, anoto no livro. E amanhã eu tenho que ensaiar pra apresentação sábado. Que mais? Voltei. As Boas Mulheres da China, da Xi Han. A Xi Han é uma jornalista chinesa que logo depois ali da renúncia do aquele que sucedeu mal, esqueci o nome dele, em 89, pós aquela confusão toda da Praça da Paz, ela tinha um programa de rádio e uma vez ela recebeu uma carta para ajudar uma mulher no interior da China, né? Que foi já existia muito isso. Quando a gente leu Nada a Invejar, a gente viu isso. Coreanos sendo vendidos para ser esposos de chineses, coreanas, né? E era uma forma, inclusive, dessas mulheres fugir. Mas aqui era chinês mesmo, ela era chinesa. E a família estava procurando ela e essa menina estava acorrentada, menina nova, para ser esposa escrava de um chinês, né? E como foi difícil para ali a Xi Han conseguir salvar essa menina. E aí ela começou a receber cartas e cartas de pedidos de histórias dessas mulheres, né? Das boas mulheres da China. E é incrível entender sobre a questão de sexualidade que não era trabalhada. E eu tô na parte aqui que é uma das primeiras cartas. E ela lia essas cartas no rádio, né? Eu falei? No programa de rádio que ela tinha. E aí, a gente tá numa das cartas que é uma das primeiras, que ela recebe uma caixa com um diário, uma carta e tal. E essa caixa é de uma das pacientes de um hospital. Nessa caixa tem a carta que ela recebeu de uma outra paciente e o diário dessa outra paciente. E ela entregou pra Xi Han. E aí a gente já entendeu a história de como o pai abusava essa menina. E a gente entendeu também, e chegou ao absurdo dela se infligir coisas para ficar doente, para poder fugir do pai, porque ela fica enterrada no hospital. Porque nem quando ela contou pra mãe, a mãe fez nada, porque elas precisavam ter um homem na casa. E, gente,
que situação. E aí ela é tão carente de afeto, e ela um dia sentiu umas mosquinhas alisar a perna dela, e ela sentiu aquilo como um carinho, então ela resolveu criar um filhote de mosca dentro do hospital. É isso mesmo, vocês vão vir. É angustiante, é doloroso demais. E eu só tô numa das primeiras histórias. Bom dia. Tô com muita coisa pra fazer. Eu tô com 10 pacientes aqui na clínica pra atender hoje. É isso mesmo, Brasil? 10 pacientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, 8. Então 2 cancelaram, que eram 10. Faltam 6. Tô começando a respirar um pouco melhor, porque 10 pacientes é tipo, não tem intervalo entre um e outro. Tô com intervalo agora porque eu tô esperando o paciente chegar. E tô com várias coisas pessoais pra resolver. Eu preciso agendar um curso de batismo. Eu preciso pagar minhas contas. E amanhã eu apresento, né, o congresso, então eu tenho que olhar onde eu vou estacionar. Porque não adianta essas coisas de última hora, gente. Ver direitinho o horário que eu tenho que chegar, rever a aula e ensaiar a apresentação, porque eu fiz a aula e não ensaiei ainda. E geralmente nunca dá tempo de ensaiar, vou na hora, na cara e coragem, vamos, sempre, mas hoje eu juro que eu vou tentar, sempre, é sempre assim, até quando eu faço as coisas com a Ká me manda antes os slides pra gente gravar os vídeos pro clube, né, as nossas discussões, ela me manda os slides pra eu ver antes, e eu falo, vamos no improviso, quem sabe faz ao vivo, nunca olho antes, não tenho tempo, gente, eu nunca olho antes, é na hora lá, vamos lá, e vai, não tem jeito. E é isso. Ai, deixa eu respirar primeiro. Vou pagar a conta, né? Porque acho que a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Vou pagar. Sim, preciso falar 2 coisas. Ai, Fausto ainda reverbera na minha. 3 coisas. Vamos começar pela mais básica. Eu li A Vênus de 15 anos. Eu li erroneamente achando que poderia me ajudar no suporte de leitura de Lolita. Aliás, os 2 livros que eu peguei, eu erroneamente achei que poderia ajudar e não vão, tá? Em nada. Um foi Sem Escovadas Antes de Ir Pra Cama, e o outro foi, que já comentei aqui, nada a ver. Livro, assim, meu respeito pelo livro refere à questão de ser uma autobiografia, um diário de uma menina. Mas não me interessa o tema, não me interessa as vidas sexuais de meninas de 15 anos. E achei que a mensagem que ela passou no final foi de que tudo bem ser objeto e ficar em mão de todos, sem prazer nenhum, sem vontade nenhuma, contanto que você esteja procurando a sua felicidade. Até que tem um momento que você vai errando tanto, passando por tanto risco, violência e tal, que você acha. É essa a mensagem que fica no livro. Então eu achei um livro tosquíssimo. Fora que é escrita por ser diário de uma menina de 15 anos, que tudo bem, passou por uma triagem, uma seleção, deve ter tido uma edição, né? Ridículo. Então, sorry, Melissa, seu livro é muito ruim. E aí o outro livro foi A Vênus de 15 anos, porque a Vênus é Afrodite, 15 anos, menina, e o Humbert transforma, né, a Lolita num ser mítico, mitológico mesmo, que são as ninfas. Então achei, pronto, vamos ver aqui uma menina de 15 anos transformar em Afrodite. Entrei no escuro, saí chocada. É um livro de pornografia vitoriana, um livro que tem Charles Swinson, é inferido como poeta, autor, mas ninguém sabe realmente quem escreveu. E é um livro muito mais... possuir aquele livro é muito mais uma curiosidade, uma excentricidade literária, por ser um livro proibido, um livro que a sua publicação era por baixo dos panos e era caríssimo comprar na época e tal. Mas o livro é vazio, assim, tirou toda a história e pôs só pornografia, sabe? Tudo que imbricaram de história, que traz contexto, foi tirado, e pornografia de palavreado de baixo escalão, assim, tosquíssimo. Sabe, pensa assim, a pior pornografia, assim, do universo. É essa, é isso. Os termos que eles usam, não tem contexto. O contexto é uma linha, assim, e vem a história.
E muito, por ser uma pornografia da era vitoriana, escrita por muito de fantasias masculinas, sabe? Então, eu como mulher, e eu como não tenho problema nenhum as pessoas se interessarem por livros, por gostarem de livros pornográficos, tá? Não acho que isso é literatura, acho que é um gosto. Não vejo problema a princípio nisso, em pessoas adultas, conscientes do que estão fazendo e tal, não. Ler esse tipo de livro. Mas entendam que a leitura dele não cabe como uma leitura de literatura, é para outro intuito. E como para mim esse assunto não me interessa no sentido literário, esse assunto me interessa na minha vida pessoal com meu marido, sabe? Me interessa muito, né? Somos seres humanos, mulher, nascemos através do sexo, enfim, e isso faz parte, permeia nossa vida, inclusive a humanidade, ela se desenvolveu do ponto de vista literal e do ponto de vista do imaginário em nome dessa entidade que é o sexo, né? Mas que livro é ridículo, ridículo. É muito ruim, é muito ruim. Eu me arrependo assim amargamente. Ainda bem que era só 120 páginas, mas serviu como curiosidade. O pós-fácil é incrível. A única coisa que prestou no livro é o pós-fácil. Você quer ler o livro? Não leia, pegue o pós-fácil. Porque o pós-fácil ele conta sobre esse tipo de pornografia na era vitoriana. Quais eram as referências, como é que acontecia, qual legislação que tinha ali contra. Então, traz várias curiosidades importantes. Mas, ponto, é isso. O pós-fácil, eu poderia ter lido só o pós-fácil. Teria sido suficiente pra mim. Mas pronto. Tá, tinha outras duas coisas. Peraí que agora eu tenho que trabalhar, daqui a pouco eu falo. Enquanto eu faço curativo de Lucas, peraí que eu vou ter que lavar. Esqueci. Hoje eu fiquei por conta aqui, quando eu cheguei em casa, de revisar a aula da apresentação de amanhã do precepto, e também fiquei lendo Só é para Todos. Nem não, fazer minhas anotações do que eu já tinha lido. Já tô no capítulo 21, a gente já chegou no julgamento do Tom, né? E o julgamento assim foi... a gente tá na hora do veredito. E... eu fiquei de falar duas coisas de manhã sobre Fausto, né? Que eu fiquei reverberando e tal. E aí, tem um grupo, que é o grupo que eu participava inicialmente com a Karine, que eu não tô participando agora, não. Vixe, minha luz tá bem em cima da... bem em cima da luz. Que eu não tô... Lucas, chupetinho aqui, ó. Faz um frente de escofogo. Que eu não estou participando agora. Ai, como é que colou um monte de coisa aqui na... Ele tá fazendo alergia a esse... Agora tá com alergia mesmo, dona Cleide. Agora tá com alergia mesmo. A primeira coisa de Fausto que eu queria falar é que tava nesse grupo o pessoal tá lendo Admirável Mundo Novo. O grupo lá que é da K, que eu conheci ela a princípio. Eu não tô lendo porque eu já tinha lido, né, do Aldous Huxley. E lá é uma distopia científica, então... Tá acabando, filho. A mãe tá tentando tirar já o curativo pra começar a fazer o novo. Eu sei que tirar é pela parte. É uma distopia científica, né? E as crianças, as pessoas não são formadas mais de forma natural, né? Tudo no laboratório. E esse livro foi lançado em 1932, gente. Tá ótimo, Lucas, ó. Só um pouquinho de secreção. Aqui tem que dar uma limpada. Tá começando a fechar. Cadê o sabão? Tá aqui? Então, o livro foi lançado praticamente 40 anos antes do primeiro bebê de proveta. Então, o Aldous só tava, né? Cadê o paninho, dona Cleide? Já tava adiantando uma coisa que ainda ia acontecer, né? E adiantando de uma forma uma previsão muito certeira, né? E já tava naquela época lá discutindo manipulação genética. Tudo bem que a manipulação genética que ele via lá era mexer no oxigênio, mexer não sei o quê. Mas é uma discussão atual que é a manipulação genética, né? Que hoje já existe. A gente faz, inclusive, na hora de selecionar os bebês, seleciona aqueles que não vão ter, por exemplo, uma doença herdada genética grave, fatal. Desse ponto de vista é ético selecionar. E Fausto, a gente tem a discussão... Eu fiquei pensando de onde veio a inspiração dele, né?
Se foi só... Ele era ligado pela área da medicina, acho que era o avô, era o pai, era amigo de Darwin, que, né, ou trabalhou pro Darwin. Lá em Fausto Wagner, que era um discípulo do Fausto inicial, ele conjura um homúnculo dentro de um frasco de vidro, dentro de uma proveta. Então, eu fiquei pensando se esse não foi a primeira inspiração para esse bebê de proveta, né? E uma das discussões muito importantes que tem lá em Fausto é sobre aquela teoria idealista romântica do Schiller, da capacidade do homem de moldar a natureza. E a gente tem dois momentos lá, seja com a criação desse homúnculo, seja quando Fausto ele quer lá mudar a costa do oceano, lá mais pro final de Fausto 2, né? E esse homúnculo de proveta, ele se sente incompleto, né? Ele é um homem incompleto. E ele fica buscando a forma de chegar à completude. E aí ele vai atrás disso em uma noite da Valpurgas clássicas, né? Que é a noite das bruxas, enfim. Mas a clássica, não a cristã. Que a gente tem lá todos os vários elementos da mitologia grega. Ele vai lá e lá ele encontra dois filósofos, que é o Tales de Mileto e um outro. O Tales de Mileto, ele é da vertente netunística, que acredita que a matéria vem da água. E o outro, que eu esqueci o nome, da vulcanista, que vem do vulcão e tal. A matéria que a gente fala é rocha, terra mesmo. Mas eles estão falando da matéria do homem, né? E aí esse homúnculo ele fica buscando qual dessas teorias ele vai abraçar. E ele abraça de Netuno, a das águas. E é muito interessante o destino final dele, que eu não vou contar porque é spoiler, desse homúnculozinho, né? Que opta pela água. E aí uma outra coisa, um outro link que eu acabei fazendo com um outro livro, que acho que era o último livro que eu imaginava relacionar com Fausto, foi uma canção de Natal, o Cântico de Natal, uma canção de Natal do Dickens. Porque lá, o velho lá, ele recebe visita de alguns fantasmas, né? Os fantasmas do passado, presente e futuro. Esqueci o nome do velho lá. Esqueci, vou colocar aqui. E aqui Fausto, quando tá chegando ali no final da sua tragédia, ele é visitado por alguns fantasmas também. E é bem interessante essa visita. Me lembrou muito essa questão. Eu fiquei pensando se todos não se inspiraram no Fausto mesmo. Eu vou deixar menos coisa. Dá dó, né? Isso eu vou colocar aqui por cima, ó, pra ficar com menos no... Casquei, deixa eu ver melhor, sai sozinho. Não, vou passar o cavilão. Pé da sua mãe, puxa o pé da sua mãe. Não é mais a pé, né? O rosto é assim, ele é lindo. Se ele é lindo, puxou a mim. Pior que Se ele é lindo, puxou a mim. O pai tá dormindo, quem tá ouvindo eu falar essas coisas? São muito arrastadas, provavelmente não vão desperdiciar a adição de nenhum tratamento, até aqueles que têm uma probabilidade muito grande de morrer de câncer de próstata. Gente, ontem eu sumi. Não foi por sumir porque tava loucura, não. É porque eu fiquei focada em minha casa, meu filho, meus estudos. Como acho que eu falei ontem, eu comentei. Eu passei na semana passada inteira colocando oncologia em primeiro lugar. E minha família, meus livros e tal, por depois. Porque eu tinha que preparar a aula, tinha um precepto de oncologia e tal. E aí ontem eu apresentei, foi tudo ótimo. E aí eu cheguei em casa falando assim, pronto, agora é my baby, my books and my family. Isso, né? E aí ontem eu voltei a focar nos livros e tal. Dei um gás em Só é para Todos, tô quase acabando. Acho que eu acabo hoje. Porque, cara, que livrinho delicinha, que coisa gostosa. Que historinha boa e cheia de aprendizados. Nossa, esse livro, sabe? Não sei se o Lucas um dia vai ter compreensão de entender histórias que eu contarei pra ele nesse sentido, né? Mas eu vou contar pra ele essa história sempre. E também, quem sabe, eu posso ter outros filhos meus ou adotados, ou enfim. E também conte essas histórias pra eles, porque, nossa, vai estar na lista de indicação de livros pra criança. Com orientação dos pais, né? Porque é um livro de 1930. Então
termos e algumas coisas não são mais usados hoje. E é importante explicar o contexto, né? É importante a criança entender o contexto ali. E elas entendem, tá? Uma das lições do livro é essa, que a gente fica julgando que as crianças não entendem as coisas, elas entendem sim. E muito. E aí também, ontem eu fiz a primeira aula do curso de mitologia grega, da professora Vanessa Almeida. Gostei muito. Foi uma aula mais básica, explicando o que é o mito, o que é o estudo da mitologia. E foi interessante, porque eu sempre me perguntei por que a gente não pode, eu como ex-ateia, recém-cristã, me perguntei por que a gente não pode falar do mito cristão, né? E não pode mesmo, porque teoricamente, e pra quem acredita, eu me incluo. Ué, cadê os bancos daqui? Hoje aqui tinha banco, tem que sentar no chão pra amarrar o sapato. Teoricamente, ali é a palavra revelada, né? Diretamente por Cristo. Então, cabe interpretação, sim, né? Que tem algumas pessoas que fazem a leitura literal da Bíblia. Gente, nem em teologia a gente estuda a leitura literal da Bíblia. Pelo contrário, a gente estuda como a Bíblia chegou. E isso a gente não tira de forma nenhuma a questão de que ela é inspirada por Deus e a questão da revelação, mas como ela chegou àquela história e o porquê, né? O objetivo daquela história ali. Então a gente estuda parte dessa perspectiva. Então as pessoas ficam fazendo leitura literal. Algumas igrejas, enfim. E é você duvidar da capacidade intelectual do cristão, sabe? A gente precisa entender que na época que aquelas histórias foram construídas e feitas, muitas coisas não tinham explicações. Então era mais simples colocar naquele contexto ali. Isso não tira a inspiração de Deus, a potência de Deus, a onipotência dele, né? A potência de Deus, a onipotência dele, a onipresença dele. Sabe? Porque mesmo que você acredite, e eu acredito na teoria, né, gente? Não é, como é que eu posso dizer? Verdade absoluta, né? Em parte da teoria da evolução, mesmo que eu acredite na criação do mundo a partir de uma grande explosão, tudo isso precisava de uma força maior. Então, a minha forma de acreditar que não existe uma outra força maior, né? É muito mais fácil e muito mais coerente você acreditar que existe um Deus que foi essa força maior do que achar que simplesmente uma explosão aconteceu do nada, que o universo existe do nada e tal. Sim, o universo assim, segue se expandindo, isso seria parte dessa explosão, blá blá blá. Achei interessante que aí já vem outra história. A gente tá lendo Domínio, eu nem sei como é que eu cheguei a essa história aqui de falar. Tá falando do mito, depois eu volto pra história dos gregos lá. Mas a gente tá lendo Domínio com a Deb, eu tô bem atrasada, tô 2 semanas atrasada, inclusive hoje eu vou ver se eu faço alguma coisa em relação a isso. E em Domínio, a gente vai entendendo por que o cristianismo foi a religião que conseguiu sobreviver no Ocidente e que construiu todo o Ocidente, né? E ele traz algumas teorias para isso. E a questão de o Deus ser o Deus onipotente, ser o único, ser o criador de tudo, né? Que é diferente das outras crenças que existia um Deus para cada coisa, a questão do Deus trazer uma lei escrita por ele mesmo, não pelos homens, e que essa lei tem uma questão moral por trás. Sim, tem toda uma construção social, e que eu vi que o pessoal lá discutindo ficou muito irritado ou muito questionando essa construção social de algumas situações que o Tom Holland traz. Ele traz meio que fazendo chacota, tá, gente? Então, algumas pessoas podem parecer desrespeitoso. Para mim, como a ex, até aqueles questionamentos e o que ele traz faz todo sentido, porque eu pensei assim, né? Hoje eu tenho uma explicação para aquilo tudo, e dentro da religião eu consigo ter essa explicação para isso, né? Mas a gente entende o contexto cultural e da época que levou a alguns dogmas e algumas crenças que as pessoas seguem, alguns até hoje. Alguns foram excelentes, terem sido seguidos e que siga assim, que a gente continue acreditando assim. Outros vale a pena a gente repensar, e para algumas pessoas esse repensar disso é uma grande heresia. Enfim, tô tendo um papo aqui maluco, sentada aqui no meio do coisa do prédio. Enfim. E o que eu tava falando? Eu tava malhando. Falei isso? Nossa, eu tava malhando. Tem que falar. Toda vez que eu malho, eu tenho que falar. Aí voltando pros gregos. Não.
na cabeça. E aí lá teve uma menina, questão de biologia lá no grupo, e que ela trouxe várias questões. Ela claramente é agnóstico ateia, mas ela trouxe várias questões e ela, de forma muito respeitosa, ela conseguiu, eu acredito nessa força maior, mas pode sim ser que essa força maior seja Deus, né? Pode ser que tenha feito tudo isso, seja Deus mesmo, porque, né, qual é a explicação? A gente entende que a ciência não tem explicação de tudo. Talvez a gente vai ter lá pra frente, talvez. A ciência explicou a existência da alma? Não explicou. Mas explicou a ausência dela? Também não. Porque assim, é muito fácil você entender por que o ser humano morre do ponto de vista científico, né? Como é que é o processo de morte e tal. Mas a ciência jamais explicou por que um ser humano não deve matar o outro. Isso é uma coisa que é cristã, tá? É um dogma cristão. Então, só por isso é um motivo que me faz acreditar em Deus, tá? E isso para mim já é o motivo primordial. Essa questão de amor ao próximo, respeito à vida. Essa mensagem que o Cristo traz me faz acreditar em Deus, no cristianismo e na Santíssima Trindade, sabe? Mas é isso. Eu vou voltar lá. E aí do curso, né, foi bem básico, foi mais explicando sobre os mitos e tal. E ela trouxe algumas referências pra gente pegar, que é ler a Teogonia do Hesíodo. E por coincidência, já estava na minha listinha ali para ler, porque eu tô pensando em um projeto de Ilíada e Odisseia, e Teogonia era o meu primeiro livro para esse projeto. E eu já tinha começado e agora eu vou tentar dar o gás, né? Porque foi um dos que ela recomendou, porque é o início de tudo da mitologia grega, né? E escorregou. E aí, por coincidência também, eu tinha separado para esse projeto Circe e a Canção de Aquiles, que eu esqueci o nome da autora. E aí eu tava vendo o vlog da Tatiana Feltrin hoje, ela leu Circe, Canção de Aquiles, Ariadne e Elétrica. Ela odiou Ariadne. Elétrica eu não tinha colocado na minha lista porque foi um livro lançado agora, então eu nem sabia dele, não estava sabendo. Mas Canção de Aquiles e Circe já estão no meu Kindle para eu ler. E eu vou colocar Electra. Ariadne não vou colocar, ela já falou que não vale a pena. Ótimo, ela já fez um excelente entrevista para mim, que eu tava muito na dúvida de ler esses livros, gente. Porque assim, Canção de Aquiles é febre na rede vizinha lá das dancinhas, sabe? Então, quando você vê um livro febre adolescente, né, nessas redes, você fala assim, vai ter sexo, jogo de xadrez, né? Só vai ser esse o foco e com a linguagem muito juvenil. Tem isso, ela falou, mas que é mesmo assim interessante. Aí eu tava meio resistente pra ler, agora eu vou ler. Sim, deixa eu voltar, que agora é hora de dar o banho no Lucas. Eu vou preparar o almoço de domingo. E eu tenho outras coisas pra fazer também. Eu tenho que preparar o vídeo da primeira meta de Lendo Lolita Inteirão. A primeira e a meta da agora, porque a gente se prepara a cada capítulo pro livro, sabe? Mas é isso. Fala, pessoal, o que você tava fazendo? Montando, derrubando torre com a mamãe. Mamãe ajudando. Vamos começar de novo? Vamos! Hein? Vamos pegar aqui o cinza? Vamos, eu lhe ajudo. Eita, calma, eu lhe ajudo. Eu lhe falei que eu lhe ajudo. Aqui. O cinza, Lucas. Ihu! Põe aqui em cima. Acho que ele dá pra pôr assim, ó, Lucas. Isso! Vamos recomeçar! E aí, vamos pôr o próximo, que pode ser esse azul aqui. Meu amor! Vamos pegar ele? Dá essa mãozinha. Mamãe lhe ajuda. Aí. Aqui. E aqui. Vamos montar. Aqui o azul. Vamos montar? Mamãe vai pôr aqui, ó. Vai voar. Olha, Lucas! A torre tá crescendo! Ai, meu Deus, que soluço! E agora, vamos pro próximo, Lucas? Qual é o próximo? Vixe, não sei, acho que nenhum cabe. Vamos pôr esse aqui? Vamos pôr esse azul aqui? Vamos?
Vamos, meu amor. Pega aqui. Pega com a mãozinha. Vem, 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 vem. É, mamãe lhe ajuda. Isso. Isso. Azul. É, meu amor. Azul. Vamos pôr? Vai voar da sua mão. Volta da crise. Tamanho dessa torre, Lucas. Olha como ela tá ficando grande. Que alegria. Você tá empurrando? Você já quer derrubar? Não pode estar empurrando aqui. Não pode derrubar ainda. Eu tô lendo Lolita inteira. Relendo a parte 1, né? São 100 páginas. Eu tô na metade da releitura e montando os slides. Nossa, gente. A gente acabou escolhendo esse tema num momento muito quente, né? Porque a gente tá passando ainda pelos protestos e as consequências dos protestos das mulheres que queimaram o véu depois da Mahsa Amini ter sido morta pela polícia da moralidade por estar usando o véu com o cabelinho saindo do véu. E agora tá ali, né? Também a questão de Israel, que bombardeou alguns pontos estratégicos em relação ao estudo nuclear, né? Da bomba nuclear que eles têm do Irã. Então tá muito quente as coisas. Aquela tensão, né? Eu não dormi de madrugada, eu dormi umas 2 horas só. Lucas fez febre. E aí ele faz um monte de crise, o coração fica acelerado e tal. Então, melhor que seja uma coisa simples. A gente tá de olho lá nele. Eu fico nervosa. Vim trabalhar morrendo de sono. E vou ter que cancelar o médico da Shakira hoje de tarde. Ela tem um ortopedista hoje à tarde. Mas eu vou ter que adiar. Ela tá bem, Shakira tá sem dor. Caminhando bem, então eu vou adiar pra conseguir cumprir meu horário lá no ICESP direitinho, porque tem grande chance de eu precisar faltar esses dias, né, se ele continuar assim. Então não dá pra faltar hoje pra levar a Shakira e ainda faltar durante a semana, senão eu perco o emprego. Ai, Jesus, olha. Ai, ai. Bom dia, gente. Estamos na UTI. Ontem de manhã, eu tava falando com vocês, trabalhando. Meio-dia, a coisa desceu ladeira. Cheguei em casa, o Lucas estava desfalecido, roxo. A ambulância já estava a caminho. Comecei a hidratar ele pela gastrostomia, fiz um antibiótico. Aí ele foi acordando. A ambulância chegou, ele chegou aqui mais estável. Mas chegou a 230 de frequência cardíaca, isso é muito alto. Chegou séptico, né? Uma sepse que a gente chama. Algum quadro bacteriano ou viral, provavelmente bacteriano, porque ele respondeu muito bem ao antibiótico. Mas a gente não sabe onde começou tudo isso. Ele ficou tão agitado, gente, que ele ficou 24 horas sem dormir. Então ele tá dormindo desde ontem meia-noite, são 10 da manhã agora. Tadinho. E direto, que não é comum pra ele, mas tadinho, né? Ele... Coitado. Chorei, sofri, rezei, pedi pra minha mãe voltar. Aquelas coisas, né? Por coincidência, ela tava na quinta-feira. Por coincidência mesmo, não foi por conta disso. E não fui trabalhar hoje de manhã. Ó, gente, a vida bagunça demais, demais. Eu sabia que ser mãe ia me encher de incertezas, de desplanejar a vida por vários momentos e tudo, mas ser mãe atípica é muito maior, sabe? Em relação a tudo isso, muito maior. E aí tô aqui. Preocupado os inteiros. Mas assim, o mais importante, né? Eu tô achando ele melhor hoje. Ele ainda não acordou, mas tá melhor.